Pessoal, graças e paz. Estamos reunidos uma vez mais para dar continuidade ao nosso estudo. Estava falando com vocês sobre as vestes sacerdotais, mostrei um vídeo para vocês muito importante, para vocês terem uma ideia geral do assunto, e finalizei a aula falando com vocês também sobre as cores e os materiais que foram usados, e finalizamos no linho. O linho fino é um instrumento muito importante, ele representa a justiça dos santos. Apocalipse 19:8 vai dizer que os justos, na ocasião da ceia, das bodas do Cordeiro no céu, eles se vestirão, nós se vestiremos com uma roupa, e o material dessa roupa é linho fino, porque o linho representa a justiça dos santos, e como os santos foram salvos, como eles foram arrebatados, como eles foram transformados e eleitos em Deus, então Deus também os vestirá com o instrumento que representa então a justiça. É com essa roupa que nós se apresentaremos a Deus nas bodas do Cordeiro de Apocalipse 19, versículo 8 a 11 em diante. Então, estava falando com vocês sobre o linho fino, quero falar com vocês também sobre o processamento, como que o linho é trabalhado, porque muitos não dão valor ao tempo do preparo. E o tempo de preparo é muito importante, porque mesmo que você leve cicatrizes, você vai chegar preparado, você vai ter história, você vai ter o contato. O povo poderia ir pelo caminho dos filisteus quando Deus tirou a terra do Egito, só que pela terra dos filisteus, eles não tinham mar vermelho, eles não tinham tabernáculo, eles não tinham nuvem, eles não tinham presença. Então, você pode escolher qual tipo de caminho você quer seguir. Se você quiser ir para o caminho mais curto, você pode ir, se até chega mais rápido, aí você não tem história para contar. Mas se você quiser ir para o caminho correto, aonde Deus quer te ensinar, quando você pisar na terra, você traz história para contar. Assim será a igreja. Amém? Na presença de Deus. O linho representa a justiça, então. Vamos falar sobre o processamento do linho. Acompanhando comigo, depois de se remover as cápsulas de semente, as hastes de linho eram totalmente submersas em água e seguras ali com pedra. Esses detalhes são detalhes do processamento, como que o linho era trabalhado para que ele pudesse se tornar então uma vestimenta sacerdotal. Ao passo que o linho absorvia a água, as partes mais lenhosas começavam então a apodrecer, livrando as fibras. Depois de se soltar a parte externa, ou a casca das hastes, estas eram tiradas da água e repetidas vezes viradas ao sol, até ficarem completamente secas. Olha os detalhes e veja o processamento do linho. Coloquei também aqui, o linho era então batido com espadelas, que é o instrumento que eles usavam na época, em lajes de pedra, e as fibras elas eram separadas e limpas por penteação. Então as fibras de qualidade inferior, veja a qualidade inferior, perto da casca, porque elas eram mais atacadas, né? A fibra mais interior, ela era mais guardada, mais protegida, e a fibra mais perto da casca, né? Mais exterior, ela era então mais atacada pelo sol, pela água, pelas pedras, etc. Então eu coloquei ali, as fibras de qualidade inferior, perto da casca, eram usadas como mechas, ao passo em que as fibras interiores, as mais zeladas, mais guardadas, mais brancas e de qualidade mais fina, eram transformadas em fios, que eram polidos por serem batidos vez após vez contra uma pedra dura, e mesmo o interior, a parte mais interior do linho, também era tratado e trabalhado. Então aqui nós temos dois tipos de crente, o crente que é mais exposto e o crente que é mais guardado, dois tipos de cristão, o que tem mais valor e o que tem menos valor, o vaso de honra e o vaso de desonra. Aí é com vocês na aplicação da mensagem. Na prática seria isso. Com a revelação em todos os aspectos da preparação do linho, a revelação é que muitos olham para a roupa de linho do sumo sacerdote e falam sobre a autoridade que ela tem, sobre a sua capacidade, sobre a glória, a eloquência, sobre a mensagem pregada, sobre o ensino que ele dá. Aí coloquei aqui, mas nunca pensaram no tempo e no tanto que o linho sofreu para se tornar uma roupa sacerdotal. Então, o que representa o processo do linho? Representa a sua vida, representa o tratar de Deus conosco, o tratar de Deus com a nossa alma, com o nosso caráter, com a nossa personalidade. O tratar do linho, preparar do linho, as tribulações que o linho passa, representa as lutas ministeriais, o preparo congregacional, representa as lutas que a gente passa no meio de família, no meio de amigos, no meio do ministério, no meio de trabalho, no mundo secular, etc. Então as pedras, a água, o linho era submergido, colhido sem misericórdia,
Todas essas etapas do linho, nós vamos ver agora, são etapas da nossa vida ministerial, porque nós temos que fazer uma aplicação da mensagem, e o linho representa a nossa vida, porque nós somos justiça para o mundo, mas Deus tem que tratar essa justiça, Deus tem que forjar essa justiça, Deus tem que preparar essa justiça, para que então ela saia ao mundo e comece a ganhar almas. Coloquei ali as etapas do linho. Primeiro, ele foi arrancado com uma pá, que isso representa que o linho foi arrancado sem misericórdia. 2, arrancaram as suas sementes. Isso representa os projetos ministeriais, como diz no capítulo 9 de Atos, que Paulo, quando se converteu, Pedro veio como preparador e quebrou os propósitos ministeriais de Paulo, mandou Paulo para Tarso, e Paulo passou de 12 a 14 anos em Tarso, porque um homem como Pedro começou a arrancar suas sementes ministeriais. Número 3, o linho, ele era submerso em água, que isso representa a circunstância da vida, né? Então eles pegavam o linho debaixo da água, submergia o linho e lançava as pedras em cima, e o linho clamando: Deus socorro, Deus socorro, Deus me ajuda, e as pedras pressionando. Coloquei ali, as águas representam a circunstância. Número 4, ele ficou debaixo de pedras. As pedras são as acusações do homem, são os questionamentos humanos, são as palavras sem temor, as palavras dos questionadores, como os amigos de Jó. As pedras representam as circunstâncias que os homens causam. Você pode fazer boas obras, mas você será lembrado por uma falha que você tiver. As pedras em cima do linho representam a acusação dos homens. Ele é isso, mas ele falou lá atrás. Ele é assim hoje, mas ele caiu e não sabe que Deus te perdoou. Fique tranquilo, fique quieto. O linho vai sendo tratado, vai sendo preparado, porque o seu fim é estar nas vestimentas do sacerdote. Número 5, não tinha chance de flutuar. Isso representa, é impossível sair da luta, porque se Deus determinou e predeterminou um tempo de preparo para o seu ministério, para a sua vida e para o seu caráter, etc., ninguém, não tem jejum, oração, nada, porque o linho tem que passar por o processo. Se o linho não passar esse processo, ele nunca será uma vestimenta sacerdotal. Número 6, as suas lenhas chegavam a apodrecer. O que é isso, professor? Isso é esperança. É quando em nós parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está nos vendo. É o linho começando a apodrecer. É quando a sua fé parece que não está firme. É quando a sua esperança parece que começa a morrer, como Jó clamou. Ó minha esperança, quando descerá até os ferrores do Sheol? A fé de Jó já estava se abalando, a esperança de Jó estava se abalando, porque ele era um linho fino sendo tratado. Número 7, o linho era colocado sob o sol, que isso representa as tribulações da vida, porque Mateus 13 fala que o sol representa angústia. Então é a angústia do coração, a angústia da alma, a angústia do corpo, é tanta luta e tribulação que o linho começa a se angustiar. E por último, o linho ficava completamente seco. Sabe, isso representa sem vida, sem força. Então esse era o processo que o linho passava. Nunca as pessoas vão avaliar o tempo do seu sofrimento. As pessoas não vão entender e compreender como que você chegou a ser uma roupa sacerdotal. As pessoas não vão entender e compreender como que ele chegou a ser isso. Por que ele é uma cortina do tabernáculo? Por que ele é um peitoral? Por que ele é um éfode? Por que ele é uma pedra de ônix? Sabe por quê? Porque as pessoas não avaliam e não entendem, não compreendem o processo que você passou para chegar onde você está. Eles veem o seu status, veem onde vocês estão, sem conhecer e sem entender o tempo do preparo que Deus te levou. Sem entender e compreender o tempo que o seu linho foi tratado, as acusações que você recebeu, as tribulações que você passava, que você estava sendo submergido, e as pedras em cima de você, as condições, você clamava e parecia que Deus não ouvia. Não, Deus estava preparando o seu linho para fazer de você uma roupa, uma vestimenta, para te dar uma autoridade, para te dar um ministério, para te dar uma preparação ministerial. O tempo do preparo do linho representa o preparo do nosso ministério. Assim era o linho, pessoal, como vocês estão vendo aqui, na parte lá atrás, na parte de trás, o linho no solo ainda, e aqui já os feixes, veja comigo no raio laser, você consegue ver, e aqui na parte da frente, já o linho amarrado nos feixes. Então, como você pode ver, o linho era como se fosse um capim, um arbusto, ele crescia, e ele se tornou um dos principais elementos da igreja. Quando se fala sobre eclesiologia, e quando se fala sobre cristologia,
os dois assuntos estão intimamente ligados, porque não há igreja sem justiça, e não há Cristo sem que Ele morra pela salvação desse povo. Então não há igreja sem a justiça. Quando Jesus disse assim, buscai o reino e a sua justiça, isto é, buscai a púrpura e o linho fino, está falando sobre isso. Porque o reino é a púrpura e o linho fino é a justiça. Buscar o reino e a sua justiça. Quer dizer que Deus tem um reino e nesse reino há uma justiça. A justiça não é o que eu penso, o que eu acho, a minha ideologia, aquilo que eu penso. Não, o reino, existe uma doutrina, uma palavra. Buscar o reino e a sua palavra, buscar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas, o que? Comida, bebida e veste, vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas serão dadas, não, isso é conversa pregador. O texto diz todas estas o que? É só fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto. Jesus disse, por que andais solicitados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, e por que andais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de vestir? Então o assunto desse texto é comida, bebida e veste. Por isso ele diz, olhai para os pássaros, não trabalham, não fiam e não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai os alimenta com comida e com água. Olhai para os lírios, que hoje nasce e amanhã é queimado, assim as vestes. Então Jesus resume esse texto dizendo buscar o reino. Por isso que ele põe Salomão. Nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios. E por que Jesus falou? O que tem a ver Salomão com esse assunto? Porque Salomão foi rei, sucessor do seu pai Davi. E Salomão foi um lírio que nasceu num dia e foi condenado no outro, porque ele se corrompeu, ele perdeu. As mulheres lhe corromperam o seu coração. Então nesse aspecto, Jesus disse, buscar a púrpura do reino e a sua justiça e o linho fino, e estas coisas, comida, bebida e veste, vos serão acrescentadas. Quer dizer que Deus não te dará, Deus acrescentará aquilo que você já tem. Então o linho fino representa a justiça, tanto do reino como dos santos. Então nós temos dois textos, Mateus capítulo 6, que fala sobre a justiça do reino, e Apocalipse 19:8, que fala que esse linho fino também representa a justiça dos santos, que é a igreja. Amém, pessoal? Então, começando com vocês, primeira peça da vestimenta, quero falar com vocês, é o éfode. O éfode está baseado no texto de Êxodo, capítulo 28, versículo 6, e farão um éfode. Grava esse nome, o éfode. É uma das partes mais importantes do tabernáculo de Moisés, porque o ministro faz parte, mas da vestimenta sacerdotal. O éfode tinha um companheiro. O companheiro do éfode era o peitoral. O texto vai dizer que o éfode nunca poderia se apartar do peitoral do juízo. O peitoral só funcionava se o éfode estivesse com ele, e o éfode só funcionava se o peitoral estivesse com ele. Isso representa a unidade dos obreiros, que o corpo sacerdotal só pode funcionar com o corpo profético, que o apóstolo só pode funcionar se estiver com ele o pastor. Então isso representa a unidade ministerial, que o éfode não pode se apartar do peitoral, e o peitoral não pode se apartar do éfode. Então, igreja, nós devemos ser um. Jesus orou e disse, Pai, eu oro para que ele seja um em mim, como eu sou um em ti. Então o éfode unido com o peitoral, ele representa, pessoal, a unidade da igreja, a unidade familiar, a unidade do corpo ministerial. O éfode nunca se apartará do peitoral do juízo. O éfode, como vocês estão vendo aqui, é essa parte superior, tá? Aqui o desenho, esse desenho está um pouco mais prático, já está até mais familiar para nós. Então, como vocês estão vendo aqui, coloquei aqui, pessoal, uma vez mais nosso desenho, tá? Tem aqui minha caneta. Então, vocês estão vendo aqui o éfode, ele é como se fosse essa cobertura, como se fosse, não, essa era essa cobertura, né, sobre o sacerdote. Nós temos a túnica azul e a túnica branca, tá? O éfode, ele vinha até a cintura, mais ou menos até os lombos do sacerdote, sumo sacerdote, e ele não tinha mangas. Então a primeira roupa, nós vamos falar agora, a primeira parte é o éfode, e ele trabalha sempre com o peitoral do juízo, que tem dentro dele o urim e tumim. Então coloquei aí, pessoal, o éfode, embora Deus tenha primeiro revelado o peitoral, como eu disse para vocês, o éfode foi a primeira peça a ser feita assim como a Arca da Aliança. Então muitos pensam que a maior autoridade das vestimentas do sacerdote era o peitoral do juízo, porque Deus manifestava o juízo no sacrifício, no povo, no próprio ministro quando pecava, manifesto pelo peitoral. Só que o peitoral, ele era, pessoal, uma forma de Deus transmitir esse juízo. Mas a primeira
peça que foi construída, preparada, ornada para a glória, como nós lemos no princípio do nosso seminário, foi o éfode. O éfode foi preparado antes, Deus ordenou o peitoral, mas o éfode foi preparado. Então o éfode, assim como a Arca da Aliança, o éfode foi a primeira peça a ser preparada. Dentro desse aspecto da glória do ministério, o éfode representa a autoridade, representa a chamada. Então primeiro virá a chamada, para depois vir o ministério. Então na prática seria isso, o éfode é a chamada, e o peitoral seria então o ministério. Muitos querem peitoral sem ter chamada, muitos querem peitoral sem ter o éfode. Nós vamos aprender que antes de ter o éfode peitoral, tem que ter a túnica. Muitos querem, mas nós estamos vendo um tempo hoje em que os jovens ministros não querem mais doutrina, não querem mais palavra, não querem mais buscar a Deus. Eles querem se vestir, pregar de domingo a domingo, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, nem um sorvete mais tomar com a esposa, porque eles pregam de domingo a domingo, mas estão perdendo como Ló a sua própria casa. Então, o que adianta ganhar o mundo inteiro se a sua própria casa não está sendo salva? Então, o éfode representa isso. Primeiro, saiba que você tem uma chamada. Antes de colocar o peitoral, vista o éfode. Antes de colocar o éfode, coloca a túnica azul. Antes de colocar a túnica azul, coloque o turbante branco, a túnica branca. E antes de colocar a túnica branca, coloque o calção por baixo. As 5 vestimentas. O peitoral, ele é a última, ele é aquilo que te revela, que mostra a autoridade. Agora o éfode, ele representa a chamada. Então, intimamente, o éfode estava ligado à Arca da Aliança, porque assim como a arca foi primeiro construída, preparada, para que Deus pudesse manifestar sobre ela, na plataforma, sobre ela que era o propiciatório, assim também o éfode. Então atenção, a arca foi criada e sobre ela o propiciatório, o éfode foi criado e sobre ele o peitoral do juízo. Então o peitoral equivale à plataforma da arca, que era o propiciatório, e o éfode equivale à arca. Já a túnica azul, a túnica branca e o calção já equivale ao homem que está na madeira. Amados, é por isso que Nadab e Abiú morreu. Falei com vocês, quando eles entraram somente com essa vestimenta que está aqui, ó. Eles não tinham mitra, eles não tinham éfode, não tinha peitoral, não tinha túnica azul, eles não tinham os sinos que estão aqui. Eles só pegaram o incensário com essa, porque eles eram sacerdotes, não eram sumo, eles só entraram com essa roupa que estão aqui, a túnica branca, pegaram o incensário, vamos entrar. E o Santíssimo só poderia receber um homem que sobre ele tivesse um peitoral. Por quê? Porque eles eram do sacerdócio de Levi. Moisés entrava sem peitoral, Moisés entrava sem éfode, Moisés entrava sem mitra e Deus não matava. Mas Arão tinha que entrar com peitoral, com éfode, porque Moisés, ele exercia um sacerdócio totalmente superior, ele exercia um ministério totalmente superior. Pessoal, rapidamente aqui com vocês, a Bíblia fala sobre os sacerdócios. O sacerdócio é muito importante. Pega para mim, filha, a caneta, por favor. Deixa eu ver se está aqui, peraí, daqui. Existe alguns tipos de sacerdócio, isso é muito importante.